Mesmo com ameaças de sanções, a pressão de Donald Trump e os apelos de Volodymyr Zelensky, a Rússia ainda não acertou as datas para iniciar as negociações de um cessar-fogo na região. Oficialmente, o presidente Vladimir Putin afirmou ter concordado em assinar um memorando junto à Ucrânia para definir os parâmetros para a trégua, pelo menos os primeiros parâmetros. O Kremlin diz que está rascunhando o texto, mas Kiev afirma que Moscou está atrasando de propósito, enquanto as tropas russas continuam avançando no fronte leste. Segundo a agência Reuters, porém, o governo russo possui algumas condições inegociáveis para um cessar-fogo. Vamos conferir quais que são aqui na nossa arte, começando com a primeira, mais importante, é o compromisso escrito, assinado por líderes do Ocidente sobre o não avanço da OTAN em direção a leste. Vamos voltar aqui um pouquinho no tempo. Durante a Guerra Fria, existiam dois blocos militares importantes. A OTAN, representando o Ocidente, liderada pelos Estados Unidos, e o Pacto de Varsóvia, liderado pela União Soviética. Mas com o final da Guerra Fria, o Pacto de Varsóvia acabou e aí foi feito um grande acordo de cavalheiros, garantindo que a OTAN não iria avançar em direção a leste, ou seja, não tentaria filiar países que pertenciam ou pertenceram ao Pacto de Varsóvia, e isso iria garantir a influência russa nesse grande tabuleiro geopolítico. Só que na realidade esse acordo verbal nunca se cumpriu. Países como a Albânia, a República Tcheca, aqueles países bálticos, Estônia, Lituânia e Letônia, entraram no bloco nos últimos anos, além da proposta que foi feita para a Ucrânia, que foi um dos motivos para iniciar a guerra lá em 2022. Essa medida também pode afetar a vida da Geórgia e da Moldávia, dois países que faziam parte do Pacto de Varsóvia e que sonhavam, ou sonham ainda, com a entrada na OTAN. O segundo ponto é que a Rússia exige a neutralidade da Ucrânia, um país que não seguiria um alinhamento automático com o Ocidente, com a União Europeia ou com a própria Rússia e também, principalmente, sem integrar blocos militares. Moscou também pede o fim de parte das sanções ocidentais. Esse é o terceiro item da nossa lista, principalmente aquelas que atingem as empresas locais. E o Kremlin já consultou as companhias para saber quais são as prioridades. Além disso, a Rússia também quer resolver a questão dos ativos soberanos congelados na Europa, tanto para conseguir liberar esse dinheiro, mais de 300 bilhões de dólares, quanto para usar uma parte dele na reconstrução da Ucrânia. Porém, só nas áreas que já são controladas pela Rússia. O último ponto da nossa lista é a proteção para russos étnicos na Ucrânia. No começo do século, mais de 8 milhões de russos étnicos viviam no país, o que representava 20% da população local. Agora, onde vive a maioria dessas pessoas? Justamente nas regiões do Donbass e da Crimeia, duas áreas hoje dominadas e reivindicadas pela Rússia.